Em 1º de fevereiro, também serão empossados os 27 senadores eleitos e os integrantes da mesa diretora. Um dos candidatos à presidência da Casa é o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que está aqui conosco. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e o senador eleito Rogério Marinho, do PL, também estão nessa disputa, que vai ser uma eleição bastante difícil. Boa noite, senador. Muito obrigada por aceitar o convite e estar conosco aqui no estúdio do Oeste Sem Filtro. Olha, Paula, muito boa noite. Uma honra muito grande, Augusto, Ana Paula, o Gustavo, estar participando com vocês desse programa, que é um programa que tem uma repercussão pela seriedade, pela independência dele no Brasil. E eu me sinto assim muito feliz em poder colaborar, poder dialogar sobre essa decisão importantíssima que vai acontecer na próxima semana no Senado Federal. Senador, começo perguntando ao senhor o seguinte: o que está em jogo na eleição da presidência do Senado? Por que esse cargo é tão importante nesse momento do país? Em primeiro lugar, o Senado é fundamental para a democracia. É uma instituição centenária que tem um papel muito importante, mas que, ultimamente, eu acho que, em termos de opinião pública, só perde mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Isso eu digo porque eu tive no mercado municipal aqui em São Paulo, tive no meu estado, vou nas feiras, e as pessoas de direita, de centro, até de esquerda, quem é contra o governo, quem é a favor do governo, está muito incomodado com um poder esmagando os demais poderes hoje. Meu modo de ver é uma interferência direta e o Senado anda prostrado. O Senado está omisso, está inerte a alguns posicionamentos, alguns abusos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que essa eleição é importante. Se isso vai continuar, se a gente vai continuar assistindo de camarote isso, e se a gente pode barrar os devaneios do governo Lula, que já começou muito mal, metendo os pés pelas mãos, declarações desastrosas, né? Todo dia a gente tem isso, e o Brasil vai precisar de um Senado verdadeiramente independente, de um Senado que seja a favor do Brasil e não ligado a personalismo, porque o atual presidente já começou a trabalhar pela reeleição dele há muito tempo. É um fortíssimo candidato, a gente não pode ignorar isso. É ligado ao Lula, ao projeto do Lula, né? Tá o PT todo votando com ele. E o Rogério Marinho é um excelente nome, fez um grande trabalho no Ministério, um político habilidoso, preparado, mas está ligado também ao personalismo, né, do Bolsonaro. E eu acredito que chega de polarização. Acho que o Brasil tem que andar para frente e eu espero cumprir algumas pautas de interesse da sociedade. A minha candidatura, com todo respeito aos outros dois, mas é uma candidatura de causas da sociedade brasileira que está clamando por isso. Quem faz a pergunta agora é Gustavo Segre. Senador, boa tarde. Obrigado por nos acompanhar na tarde de hoje. Há poucas horas atrás, o senhor indicou que pediria a prisão do ministro da Justiça. Se for presidente do Senado, vai acelerar essa investigação do que aconteceu no dia 8 de janeiro e, eventualmente, a responsabilidade de parte do atual governo? Vamos lá. O senador Marcos Duval tem feito um grande trabalho nacionalmente nessa crise, nessa tragédia que aconteceu aí no dia 8 de janeiro, e ele revelou dados, inclusive foi publicado em vários veículos de imprensa, primeiro, que o governo federal foi alertado, né? Já estava no poder, não é palanque, estava no poder, e 48 órgãos, ministro da Justiça, o próprio presidente da República, a guarda presidencial foi desmobilizada horas antes, né? Então tem muita coisa estranha que a gente precisa esclarecer. O senador Marcos Duval, eu dei um apoio a ele, às medidas, inclusive semana passada fiz uma representação na PGR contra o ministro da Justiça e contra e também com relação ao GSI, né? O ministro Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias. A questão do pedido de prisão foi ele que fez, né? Não fui eu. Ele que fez essa notificação, eu apoiei o pedido, né? E me manifestei que ele não está só nessa batalha, nós estamos juntos para buscar a verdade.
Pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu queria falar com o senhor sobre um post que o senhor fez agora no Twitter, que é uma figurinha, eu sou a favor. E aí o senhor colocou da vida desde a concepção, prisão em segunda instância, CPI da Lava Toga, fim do foro privilegiado, livre opinião e mandato para os ministros do STF. Nós já tivemos juntos na Marcha pela Vida em Washington e dentro desses 6 pontos que o senhor colocou aqui, todos são muito importantíssimos, mas eu acho que o fim do foro privilegiado, não deixar o legislativo aí tão amedrontado com as canetas do STF, eu acho que seria um dos pontos mais importantes para esse ano. O senhor concorda com isso? Deixar o legislativo mais livre, mais independente? Concordo plenamente, Ana Paula. Quero dizer que sentimos sua falta na Marcha pela Vida, que aconteceu sexta-feira em Washington. Foi um evento, os 50 anos dessa marcha, que tem realmente efetivado mudanças na legislação americana pró-vida, né? E a gente tem muito que aprender com eles, né, Ana? Porque agora no governo Lula, que já começou falando e agindo pró-aborto, inclusive totalmente diferente do que o próprio Lula, numa carta para os cristãos, disse que ia fazer, que ele disse que era contra o aborto. O próprio TSE, durante a campanha, considerou fake news quando ligava o Lula ao aborto, mas o que a gente está vendo agora é a pura verdade e a gente vai precisar os pró-vida, seja católico, evangélico, gente de espíritas, de outras religiões, se unirem, né? Até porque transcende religião, é algo científico, com estatísticas sociais, e eu acredito que essa pauta é uma pauta muito importante para o povo brasileiro. Com relação ao que você falou, da independência, do fim do foro privilegiado, tem uma ótima notícia. O Senado já aprovou. Por incrível que pareça, há 5 anos o Senado já deliberou sobre o fim do foro, mas o presidente do Senado, e aí que eu pretendo fazer, se eu tiver essa oportunidade, essa bênção de poder representar a casa, de dialogar com o presidente da Câmara dos Deputados, porque está lá na gaveta há 5 anos do presidente da Câmara, né? E precisa desse contato, né, de uma negociação para que essa pauta que vai destravar a impunidade e a corrupção no Brasil, que eu acho que é a trava que dá o guarda-chuva para que processos de senadores e deputados fiquem na mão de ministros do Supremo, né, e um poder acabe protegendo o outro, o que faz que a nossa democracia, que está em frangalhos hoje, esteja cada vez mais prejudicada. Nós precisamos resgatar a liberdade, né? O Brasil hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de falar em Miami também, na semana passada, no Instituto pela Democracia de países da América Latina, e denunciei o que está acontecendo no Brasil. E assim as pessoas ficaram assustadas, porque esse assunto precisa chegar. Inclusive, quero parabenizar aqui um jornalista, que é o Glenn, que, de uma forma coerente, a gente discorda de muitas pautas, né, visões de mundo, mas a gente tem que tirar o chapéu, porque foi coerente na defesa de valores e princípios da livre opinião, que no Brasil, no meu modo de entender, não existe mais. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Eu já tive problemas com o Glenn, como sabemos, e elogiei Perfeito. A postura dele, porque é muito estranho até a gente acompanhar o trabalho de um jornalista americano dizendo o que não dizem os jornalistas brasileiros. Isso aí é muito grave. Né? Um jornalista está defendendo a liberdade de imprensa lá. Isso. Nos Estados Unidos, onde ele tem mais repercussão, o trabalho dele. Então, eu subscrevo o que o senhor diz. Quero registrar também a minha satisfação com o reencontro aqui, porque eu sou admirador do seu trabalho. Então, eu acho que o homem público precisa de coragem, anda faltando coragem no Brasil, e isso aí o senhor tem, e coerência. O trabalho do senhor
realmente é muito louvável. Obrigado. E eu quero saber o seguinte, senador, com as eleições, com o resultado das eleições agora essas últimas eleições de 17, né, senadores, não, 27 senadores. 27. O que é que mudou no Senado, na composição do Senado? Porque o senhor já conhece o Senado, o senhor está lá há quantos anos? Eu estou lá há 4 anos, metade do Conhece mandato. a composição Sim. atual. O que é que vai mudar? Olha, eu espero que mude muito, né? Eu tenho conversado com os colegas, tenho pedido voto para os colegas, porque essa eleição, eu acredito que a gente vai ter que somar, e muita gente, Augusto, eu aproveito essa sua pergunta para esclarecer. Eu sou da oposição, o Rogério Marinho também é da oposição, e as pessoas estão imaginando que isso, Paula, divide votos. Isso não divide votos. Tira voto Por quê? do candidato à Isso reeleição. porque o processo de escolha do Senado é diferente. Só vai ser eleito o novo presidente quando este conseguir 41 votos. Então pode ter primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Perfeito. E nesse meio tempo vai existir debate. E é importante que a sociedade caia dentro desse debate. Eu acho que o trunfo nosso para fazer, se a gente tem uma chance, o trunfo nosso é o voto aberto. Que os senadores mostrem o voto, porque quem não mostrar, para mim, já tem uma posição muito clara, que não é de renovação, que não é de alternância. Então, nós vamos fazer uma soma de convergências aí, naturalmente, se eu tiver mais votos. E o regimento prevê o voto, permite que se mostre o voto. E é interessante quem isso. define se vai ser voto aberto? Não, é o seguinte, o Davi Alcolumbre foi presidente do Senado, foi eleito por causa do voto aberto. Se você lembrar, em 2019, ele foi eleito porque o Renan, no voto secreto, teria. E ele prometeu publicamente, no discurso de posse, que iria acabar com o segredismo na República. Perfeito. E não acabou. Então, não mudou o regimento. A gente cobrou várias vezes, eu, senador Lazier, senador Regufe, e não foi mudado. Hoje o voto é secreto, mas a gente vai poder mostrar. Pode mostrar. Vai poder mostrar. Eu vou mostrar, mas eu vou votar em mim. Tem outros colegas que é importante que mostrem para a gente ter a transparência nessas eleições. Vamos exigir que tem que mostrar. Importantíssimo. O senador, já tem uma... posso... Diga, não, eu só queria aproveitar o gancho. Já tem uma estimativa do placar, assim, senador? Como é que estão os votos aí, em média, para os candidatos? A gente tem uma ideia, mas assim, essa eleição, o político, ele não gosta muito de dizer não, né? O Augusto sabe bem como é que funciona. Então, diz sim para vários, né? Assim, mas a gente tem uma percepção pela... É um jogo bruto, né? A gente sabe como é o sistema, né? O senador Rodrigo Pacheco começou a trabalhar há muitos meses, acho que desde que entrou pela reeleição. Então, a gente vai precisar muito da sociedade, né, nessa força-tarefa, convergindo forças para alternância. Se eu tiver mais votos que o Rogério Marinho, por exemplo, é um natural, uma convergência de forças no segundo turno, no terceiro turno, para que ele possa me apoiar. Se ele tiver mais votos, eu também vou. O importante é o seguinte: mudar o Senado, Augusto. O Senado precisa se levantar, adquirir o respeito novamente da sociedade brasileira, né? A autoestima do povo. Eu tenho andado muito nos estados e percebo o brasileiro triste, como eu nunca vi. O brasileiro está cabisbaixo. O brasileiro está com medo de falar. Olha, se até parlamentares está no pianinho, artistas censurados, jornalistas com redes derrubadas e passaportes retidos. O que mais? Políticos, né? Não, parlamentares e também religiosos. Então nós estamos vivendo um momento no Brasil que precisa de um resgate. Eu acho que a presidência do Senado é um grande passo, seria uma grande vitória para o Brasil, e eu estou otimista e esperançoso, porque a sociedade está gostando de política, está acompanhando, está cobrando seus representantes, e até o dia 1º E sem vai crescer. dúvida, uma das grandes novidades dessa última eleição foi o interesse do eleitor pelo Senado. Isso. Descobriram a importância do Senado. Que é no Senado que se delibera sobre impeachment de ministro, que se investiga. Os privilégios que vocês estavam falando aqui há pouco, né? É uma das pautas nossas. Poxa, tantos benefícios, regalias. Isso é uma coisa... Sabe quanto é que custa o Senado? 5 bi. É muito. São pouquíssimas as prefeituras. No Brasil, você conta nos dedos, que tem um orçamento de 5 bilhões de reais por ano. O senador Lazier Martins fez um estudo prévio de redução, assim, um estudo apenas,
que de cara reduz 500 milhões de reais por ano, meio bi. Eu acho que a gente pode reduzir mais. É aquela coisa de, como você bem colocou, auxílio moradia, apartamento funcional, que é tudo pago, cotão. Acredite se quiser, ainda bem que você está sentado, vocês. Plano de saúde vitalício. Vitalício. Você tem uma série, cargo motorista, no momento de que tem Uber. Vitalício, senador? Vitalício, sim. Diga lá, Ana. Meu Deus. Bom, eu queria só trazer uma boa comparação. O senador disse, né, muita gente falando, mas senador Girão e o Marinho podem dividir votos e assim o Pacheco ser eleito. E muito interessante o que o senhor trouxe, que precisa de 41 votos, ou seja, se ficar ali discutindo. E aí eu quero trazer um evento recente que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que eu acho que a gente pode ter a dimensão que foi a escolha do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado aqui nos Estados Unidos é sempre o vice-presidente. Então nós estamos falando da Câmara, do House. E o que aconteceu? Os republicanos, como eles tomaram a maioria agora nas eleições de midterms, eles precisavam exatamente da maioria dos votos, principalmente entre os republicanos independentes, para eleger o presidente da Câmara. Pois bem, haviam 2 nomes ali e foram, se eu não me engano, 14 ou 15 cédulas. E o pessoal falando, mas isso vai prejudicar a imagem dos republicanos, eles estão brigando. Porém, amigos e querido senador Girão, o que aconteceu foi um display da pura democracia na televisão dos parlamentares debatendo no microfone por que deveria ser o A, por que deveria ser o B e trocando votos. E muita gente disse que isso enfraqueceria os republicanos e os republicanos disseram, não, essa é a verdadeira democracia, o debate, o voto aberto, a discussão. Então, é muito importante isso que o senhor trouxe, né, de que precisa de 41 votos, porque abre exatamente essa janela de debate para a nação brasileira ver o que todos estão falando ali. O ideal, Ana Paula, é que nós tivéssemos mais candidaturas. Não só a minha e do Rogério Marinho como oposição, outras, porque são votos tirados do Pacheco. Se eu tiro lá 3 votos do Pacheco, eu já estou colaborando dentro do processo. Tem uma missão dentro dessa decisão importantíssima para a República. Então, eu acompanhei esse momento nos Estados Unidos, foi inédito, né, virando noite e foi realmente emocionante e ganha a democracia. Né? Então, eu espero que a gente tenha debates. Até lá, dia 1º de fevereiro, muita coisa pode acontecer. Eu tenho consciência das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, né, e para poder honrar, fazer as mudanças que o Senado precisa, com diálogo. Né? O Brasil está precisando muito disso, de diálogo, de equilíbrio. E por mais que eu seja oposição ao governo Lula, e deixo muito claro isso, mas eu jamais serei oposição ao Brasil. Então, algumas matérias que venham do governo federal, que porventura venham, que sejam em benefício do nosso país, do brasileiro, eu vou ter serenidade para deliberar. Né? Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade, não deixar, que aí eu acho que contagiou muito, até o processo eleitoral, eu vou votar nesse porque eu não gosto desse. Aquela coisa de um sentimento negativo, de um ódio, eu acho que isso já passou. Isso, inclusive, desfez famílias no aspecto de pai não falar com filho, de irmão não falar. A gente sabe, em todas as nossas famílias nós presenciamos isso. Eu acho que chegou a hora da gente partir para frente, olhar para o Brasil, mas o Senado, ele precisa se levantar para cumprir o seu dever constitucional. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Quem pergunta agora é Gustavo Segré. Senador, a dúvida que muita gente tem da sociedade brasileira é se o próximo presidente do Senado terá coragem, caso as questões institucionais assim o habilitem, para iniciar um processo de impeachment contra alguns dos ministros da Corte Suprema.
E aí, o outro dia, ouvindo precisamente ao senador Marcos Duval, ele falou que isso, mesmo com a vontade de qualquer pessoa que possa presidir o Senado, seria difícil, porque de 81 senadores, apenas 5 não têm processos no Superior Tribunal Federal, e que isso poderia impedir qualquer objetividade no processo eventual de impeachment. Qual seria a sua opinião sobre esse assunto? Vamos lá, eu não sei se o número do senador Marcos Duval está correto, se é 5, eu acho que não são, que tem mais senadores que não têm, vamos dizer assim, o rabo preso com o Supremo. Acredito que o fim do foro privilegiado resolve isso, basta a Câmara dos Deputados colocar para votar, eu acho que a sociedade já entendeu e vai aprovar isso, né? Na hora que colocar para deliberar, a sociedade vai pedir para os seus parlamentares, sempre de forma ordeira, pacífica e respeitosa, que votem. E o que eu vejo é o seguinte, é difícil, mas não é impossível. E um dos compromissos que eu tenho como candidato a presidente do Senado, se eu chegar lá, eu vou deliberar sim, tá? Porque é uma obrigação do Senado Federal fazer com que os processos andem, que não fique uma decisão monocrática de um presidente do Senado engavetando 60 pedidos de impeachment, 60 pedidos de impeachment. Então isso coloca sombra sobre o Senado, sobre o Supremo. Claro que os ministros do Supremo vão ter ampla defesa, com direito ao contraditório, né, com o devido processo legal, né, que foi um pouco esquecido, até por eles, em alguns inquéritos, no meu modo de entender, inconstitucionais. Então, assim, pode ter certeza que nós precisamos tirar essa penumbra do Brasil e eu vou colocar para votar. Outra coisa também que eu me compromissei com os colegas, estou falando com eles, é o seguinte: cada senador da República, independente do partido dele, de esquerda, direita, centro, vai ter, durante a minha gestão, um projeto, pelo menos, votado em plenário. Ele vai escolher o projeto. Ele foi eleito pela população do seu estado. Será que ele não tem o direito de colocar um projeto em plenário? Não quer dizer que vai aprovar. Ele vai convencer os colegas, mas ele vai colocar. O que acontece hoje? Só os amigos do rei colocam projetos para votar. Então, muitos senadores não têm projetos, não conseguem boas relatorias, e eu acho que a gente tem que democratizar, acabar com decisões monocráticas, muito poder na mão do presidente do Senado. Eu acho que isso aí vai ser fundamental para a democracia. Augusto Nunes. Senador, eu vivo lembrando aqui uma frase do então deputado Ibsen Pinheiro, gaúcho, que presidiu a Câmara quando o Collor foi afastado pelo impeachment. Ele dizia sempre o seguinte: o Congresso faz o que o povo quer. O povo precisa deixar muito claro o que quer. Em que medida o povo que não vota, não participa da eleição do presidente do Senado, pode ajudar a candidatura do senhor? Olha, Augusto, sua pergunta é sempre muito importante. O que aconteceu no dia 8, que a gente tem que repudiar, claro, né? Embora que foi muito estranho o governo não ter tomado as medidas também. Tem que investigar tudo, mas é lamentável. Quem usou de violência, quem invadiu, tem que ser punido exemplarmente, seja quem for. Mas foi uma tempestade perfeita, concorda? Para quem não quer povo perto do Congresso Nacional. O que eu acho muito importante, né? Sempre de forma respeitosa, pacífica, como ocorreu durante todo esse período de manifestações aqui na Paulista, de manifestações em Brasília. Nunca quebraram nada, nunca teve nada. Então, eu acho que a gente vai passar muito tempo sem ter a população perto do Senado, perto da Câmara, perto da Praça do Supremo, que é bom. Mas, enquanto isso, não é possível, né? Porque muitos autoritários vão aproveitar agora para usar essa situação para não ter mais, bloquear tudo ali. Nós vamos ter que usar redes sociais, enquanto a gente as tem, né? Então, que a população possa entrar em contato com o seu senador. Não precisa nem ser do seu estado. Claro que o senador do seu estado é importante que você contacte. Mas outro senador que você admira, que você conhece, que está aí aparecendo na mídia, pergunta a ele, vai atrás, pesquisa os senadores
tenta ligar no gabinete, ou tenta mandar uma mensagem, ou Instagram, ou Facebook, qualquer rede social. E lembrando uma coisa, eu estou há 4 anos apenas no Senado, nunca tinha sido político. E eu digo uma coisa para vocês, se tem uma coisa que eu aprendi lá, é que o político respeita um povo organizado que sabe se manifestar. Ele pensa 2 vezes numa votação, ele está vendo as pessoas acompanharem o seu mandato. Então, a gente tem que se mobilizar, a partir de agora, até o dia 1º, pelo voto aberto e colocando a sua opinião de forma sempre, repito, respeitosa, pacífica e ordeira. Senador, tem uma iniciativa circulando nas redes sociais, como votasenador.com.br. O que o senhor acha dessa iniciativa? Eu acho ótimo. Inclusive, eu soube que outros movimentos estão estudando aí, fazer o mesmo. E eu só acho que o critério tem que ser muito claro. Né? Qual é o critério para isso? É o ouvir, eu disse que me disse que o senador vai votar, é o perfil que é. Sabe o que era bom? Que ele publicizasse nas redes sociais dele. Vou votar no fulano de tal. Isso já é alguma coisa. E lá na hora, transparência total, mostrando votos. Nós conversamos ao vivo com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Seja muito bem-vindo para uma próxima oportunidade e boa sorte. Muito obrigado, Paula, Augusto, Ana Paula, Gustavo. Que Deus abençoe a Revista Oeste, esse programa, que continue levando a verdade para as pessoas. E faça um convite, você me permite, claro, para que as pessoas possam assistir no dia 1º de fevereiro a eleição do Senado. Acompanhem como uma final de Copa do Mundo. Só que dessa vez o Brasil está jogando a final.